Olá, nós vamos aqui então dando sequência ao nosso segundo momento dessa introdução à teologia. Na aula passada, no vídeo passado, nós tratávamos então sobre a parte ali, sobre essa introdução mais geral, de modo que nós vimos a casa da teologia, né? E passamos por vários cômodos ali, chegando então aos alicerces, falamos um pouco ali essa introdução sobre a história da teologia, os períodos e por fim as disciplinas teológicas, né? Que então seriam os quartos da casa, então cada um tem a sua disciplina na que se pode trabalhar e aprofundar, e visto também que ela pode ser uma ciência, sim, a teologia, por conta que sempre tem teses a serem desenvolvidas, o assunto ele nunca se esgota. Então, sempre surge uma novidade do qual se pode fazer a pesquisa e contribuir para a sociedade uma nova reflexão, um novo pensamento ali de ver ali cada disciplina da teologia. Então, nós vamos dar continuidade, a princípio, um pouco sobre esse livro aqui, Dogmática Teológica, que depois eu vou passar um breve resumo num texto aí, para que vocês possam também ter um conhecimento. Então, nós vamos pincelar algumas ideias aqui, coisas que a gente trabalhou na primeira aula, mas para reforçar. Então, esse texto aqui é o Dogmática Católica, do Gerhard Miller, né, que é um cardeal da Igreja, né? Então, aqui vai ter a teoria e a prática da teologia. Então, o objeto da teologia, como nós já vimos aqui, eu reforço mais uma vez, é a fé testemunhada pela Igreja na autorrevelação de Deus na pessoa e na história de Jesus. Ou seja, a plenitude da revelação nós encontramos aonde? Na pessoa de Jesus, que é o cume aí e é a plenitude da revelação. Então, o objetivo desta autocomunicação de Deus é que os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, tenham acesso ao Pai e se tornem participantes da natureza divina. Então, aqui entramos na Dei Verbum, que nós vamos estudar na sequência também, que nos trata no Vaticano II sobre a questão da revelação. Como eu já dizia na aula passada, no vídeo passado, não há como falar de teologia sem falar de revelação, pois a revelação é que nos garante, então, essa possibilidade, né, de falarmos da teologia, porque a gente tem a plenitude ali dessa revelação com a pessoa de Jesus Cristo. Então, a fé é um ato de uma relação pessoal com Deus que vai se diferenciando, né, na origem e na realização do mero exame dos fatos próprios da razão científica. Isto não exclui, contudo, que o conteúdo profundo da verdade seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, manifesta por meio desta revelação, ou seja, refletido com o auxílio dos métodos científicos e apresentados em sua abrangente relação com a compreensão da realidade, em especial com a questão da salvação do ser humano. Então, a gente estuda teologia, a gente busca esse entendimento da fé, não ter uma fé mais ingênua, a fim de que nós possamos ser salvos, né? E o Evangelho nos diz, quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Então, para que nós possamos ser salvos, nós vamos ter que corresponder com aquilo que de fato nós temos conhecimento. Então, a fé cristã, ela não concebe a si mesma como a expressão de uma experiência irracional situada além da referência racional com o mundo, nem como êxtase religioso espontâneo, e de modo algum como um elemento de uma cosmovisão especulativa, ou seja, um esoterismo, uma antroposofia ou New Age, ou seja, aquela questão
da nova era, que a gente, nos novos tempos ali, a gente ouve muito, né, essa questão da nova era. Antes, quando nós falamos da fé, ela pretende apresentar definitivamente a origem e o destino do ser humano no horizonte de sua relação pessoal com Deus, o Criador, o Redentor e o Consumador do mundo. Então, uma definição da relação entre a fé e a orientação ética e racional ao mundo é, pois, um elemento constitutivo da fé cristã. Então, de onde que vem a fé, né? De onde que parte essa questão de eu falar que eu tenho fé, que você tem fé? A fé vem do ato de ouvir a palavra. E a palavra de quem? A palavra de Cristo, que nós temos conhecimento a partir dos evangelhos. Então, a nossa fé parte daí a princípio. E se realiza como um assentimento pessoal. Então, eu vou fazendo essa caminhada, eu vou aceitando, eu vou aderindo a essa fé sem nenhuma obrigatoriedade. Então, eu assumo, eu tomo assentimento da fé porque eu quero. Eu fiz essa opção. A reclamação da palavra de Deus, ou seja, a partir daquilo que eu sei da palavra de Deus, eu vou correspondendo, eu vou dando o meu sim. Porém, como ato humano, esse ouvir implica também uma aceitação inteligente da palavra de Deus, mediada pela linguagem humana, com sua estrutura lógico-hermenêutica e de acordo com os princípios de formação de conceitos e juízos. Então, pode fazer uma distinção, mas não uma separação entre a audição da fé, a gente ouve, e o intelecto da fé. Porque a fé sempre contém em si também um compreender e um conhecimento, e um conhecer o amor de Deus por nós em seu Filho. Então, através de Jesus, nós conhecemos o amor de Deus por cada um de nós. E nós compreendemos e fazemos essa experiência por meio da fé, por meio dessa escuta e buscando, então, compreender. Então, devido a essa pretensão universal de que no nome, isto é, na pessoa do Cristo, de Jesus, Deus oferece a salvação a todos os seres humanos. Ele vai oferecendo a todos aqueles que vão aderindo a esse projeto. Mostrou-se indispensável uma certificação da firmeza da doutrina e no fundamento histórico do Evangelho de Cristo. Então, há um mandato missionário. Então, por causa desse mandato missionário universal, que a gente vê lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, que é no capítulo 28, versículo 19, a igreja não está autorizada a se retirar à sua própria esfera como mais um grupo religioso. Então, a igreja, ela agora é sacramento de salvação. Então, essa ideia de sacramento de salvação, depois nós vamos desenvolver ela mais quando a gente estudar a eclesiologia atual que nós temos ali, a reflexão, é a eclesiologia do Vaticano II. Então, a igreja é esse sacramento universal, sacramento da salvação do mundo na pessoa de Jesus Cristo. Então, se encontra aqui numa relação dinâmica com o mundo, com a humanidade inteira e com sua história. Então, um discurso racional da fé e uma mediação argumentativa do Evangelho são elementos indissociáveis do caráter dialogal da palavra de Deus. Então, Pedro vai dizer na primeira carta de São Pedro, ali no capítulo 3, estais sempre prontos para responder àqueles que perguntarem pelo motivo de vossa esperança. Ou seja, nós temos que ter solidez naquilo que nós vamos responder. Então, por isso de fazer teologia, né? Estudar teologia a fim de que tenhamos essa segurança de responder o porquê que eu tenho esperança, o porquê que eu sou cristão, o porquê que eu sigo Jesus Cristo. Então, o que a palavra de Deus ela vai me conduzindo a essa situação. Então, aqui é bem claro para nós, né? Esse elemento racional
ou seja, um discurso racional da fé e uma mediação argumentativa a partir do Evangelho. A partir disso, nós podemos criar conceitos e argumentos a fim de que possamos, de fato, explicar a nossa fé. Por que eu creio? Não ser aquele, eu creio porque meu pai, meu avô também tinha Jesus, mas agora a partir de mim, né? Isso, claro, nos ajuda muito, contribui para a nossa experiência espiritual ali, né? Dessa relação, daquilo que se vai passando pela tradição, e a tradição muito tem a contribuir, por isso que a igreja tem essa relação entre tradição, magistério e escritura. Então a tradição ela nos ajuda, mas é necessário também essa fé racional, para que nos ajude a compreender sem ingenuidade aquilo que nós professamos, né? Diante daquilo que nós também estudamos, e para que possamos viver melhor a nossa vida de cristãos. Então, o problema fundamental consiste em como pode surgir uma fé racional na palavra de Deus e em como é possível uma imediatez do ser humano a Deus que permanece ligada à mediação humana da palavra de Deus nas palavras humanas, sem que, por outro lado, o ser humano em seu discurso sobre Deus tenha de lidar somente consigo mesmo e com suas ideias sobre Deus, como presume a suspeita de projeção de Ludwig Feuerbach, que é aqui um estudioso, né? O que está em jogo fundamentalmente é como definir em geral o conceito de razão e qual é o tipo de razão científica ou filosófica surgido na história que deve servir de ponto norteador no sistema de referência, e sistema de referência é fé e razão, que depois nós vamos também dar uma breve passada, uma breve estudada sobre o Fides et Ratio do saudoso, né, São João Paulo II, que escreveu então essa relação da fé e da razão, para que nós então possamos de fato entender bem a teologia, esse mistério da revelação. Então, na condição de primeiro tratado dogmático, cabe a epistemologia, ou seja, o conhecimento da ciência ali, né? A tarefa de aclarar a referência à realidade e o âmbito do objeto, o objeto formal, bem como as fontes e os critérios do conhecimento teológico e da formação do juízo. Então aqui o texto vai nos apresentar elementos de cada momento da história, né? Como nós já havíamos visto ali de modo rápido na primeira aula, quando nós falamos ali sobre, deixa eu achar aqui agora, deixa eu ver aqui, quando nós falamos ali da sala de visitas, da fé e da razão, compreendendo então nos porões da casa essa história da teologia, né? Então, o período patrístico, o escolástico, o moderno e o contemporâneo. Então, esse período patrístico, né? Ali a rica literatura, desde o século II, teve que se confrontar com as objeções judaicas e os ataques pagãos à legitimidade do cristianismo. Então, aqui vai tratar, entre outros pontos também, a demonstrar a racionalidade interior da fé cristã em face da filosofia grega, né? E aqui nesse início ali, quantas pessoas que morreram, derramaram seu sangue, porque acreditaram, né? Porque viveram essa dimensão dessa plenitude da revelação, de crer na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, vai tendo essa transmissão. Então, ali no começo, na patrística, ali uma rica literatura que nós temos. Então, aqui vai formar parte do âmbito da doutrina teológica, na patrística,
sobre os princípios, também as questões da formação do cânon da Bíblia, né, da inspiração, dos métodos da escritura, da origem do caráter vinculante das confissões e das regras de fé, bem como da autoridade e dos doutores da Igreja e dos concílios. Então, é clássica a formulação do princípio da tradição, segundo a qual deve considerar-se apostólico e católico o que foi crido sempre, em todas as partes e por todos. Então, aqui vai se reportar ao depósito da fé, o depósito fidei, em que aqui conserva todo o testemunho fundamental dos apóstolos a respeito da revelação de Deus em Jesus de Nazaré, que assim vai permitiria um progresso na compreensão da fé, mas não uma corrupção dela. Então, o depósito da fé é aquilo que os bispos, né, da igreja, eles têm como fundamento salvaguardar, né? Tudo aquilo que nós já temos, né? Aquilo que é precioso para nós é o depósito da fé, os relatos dos primeiros testemunhos ali, dos apóstolos. Então, aquilo que vai se salvaguardando ao longo do tempo. Depois nós temos a escolástica ali no período compreendido entre os séculos XII e XIII, com base no ideal científico, né, de Aristóteles, que nós temos como a filosofia ela contribuiu para que a teologia também pudesse se alicerçar, pudesse se fundamentar também. Então, nós vamos buscar, muitos teólogos, eles buscam o seu ponto de reflexão ali em alguns filósofos, né? Então, ali na escolástica, vai se voltar para as ideias aristotélicas. E aqui nós vamos ter pessoas como Hugo de São Vítor, Pedro Lombardi, pessoas que vão se destacar nesse período da escolástica. Então, vai alcançar o seu ponto nas grandes sumas da teologia escolástica, a questão ali de mostrar, né, esse período, a exposição sistemática da fé, ou seja, aqui de modo racional, apresentando a fé, e o alcance científico que a teologia pode atingir, a exemplo de Tomás de Aquino. Investigava aqui, portanto, o problema da relação entre a fé e a razão. Então, para a gente perceber o quanto já, né, desde lá atrás, já se preocupava com essa relação de fé e de razão. Lá na escolástica, isso lá nos séculos XII e XIII. E se rejeitava a teoria da dupla verdade, segundo a qual dois enunciados contrários em si poderiam mesmo assim ser ambos verdadeiros em seu respectivo contexto, um na filosofia e outro na teologia. Então ali havia ainda uma divergência, né? Cada um cuidava de si, a fé cuidava de si, a razão também cuidava de si. Então, mas isso não é possível. Então, desde ali já vem então esse estudo e essa nova forma de compreender essa relação de fé com a razão. Então, devem caminhar juntas. E, portanto, as duas pedras angulares da doutrina escolástica do conhecimento são a autoridade de Deus, que se revela, e da Igreja incumbida em sua transmissão, assim como a razão humana, que procede metodológica e sistematicamente segundo os seus próprios princípios. Então, a autoridade vem de Deus e a Igreja ela tem essa responsabilidade de fazer toda essa transmissão. Então, assim que funciona. Na teologia moderna, no período moderno, então nós vamos ter que estar condicionado também pela crítica humanista e alguns aspectos da escolástica tardia. Então, ao distanciamento especulativo da realidade e suas acrobacias conceituais. Vai haver aqui a grande distância da simplicidade da linguagem bíblica e a sua falta de crítica histórico-filosófica no tocante às fontes bíblicas e patrísticas. E aqui então nós vamos entrar nesse período novamente de discutir a transição do paradigma medieval de fé e razão, graça, natureza, a fé e a história,
E, portanto, então vai se aperfeiçoando mais e vai buscando novos elementos, né? Então, como eu disse, a filosofia moderna também que vai adentrando ali vários conceitos da teologia. E aqui, então, esse depósito, né? O depósito escrito, que é a Sagrada Escritura, o depósito oral, que é a tradição apostólica, como fontes da fé. Depois nós temos uma tradição eclesial, isto é, o testemunho do depósito apostólico no contínuo da transmissão da fé e no conhecimento teológico. E a vigência da palavra de Deus por meio do apostolado doutrinal. Então aqui nós vamos já buscando essa Sagrada Escritura, a tradição e ali a questão do magistério. Então, esses três pilares, tradição, Sagrada Escritura, tradição e magistério, que vai então daquilo que nós professamos também até hoje no credo. Então, essa estrutura que vai tomando a sua forma aqui no período já da teologia moderna. Então, depois nós vamos ter essa virada da filosofia. Então, a filosofia da Idade Moderna começa pela consciência humana, depois vai chegar ali no filósofo Immanuel Kant. Então, uma filosofia muito do racional, né? Com René Descartes, Spinoza, Leibniz, pessoas que, vamos dizer, a razão. Tudo passa primeiro pela razão. E isso influenciou um tanto, né, nessa linha ali, porque nós sabemos que devemos trabalhar fé e razão junto. Então, agora, supervalorizar a razão e esquecia a questão da fé. Então, essa filosofia da Idade Moderna tentou estabelecer um novo fundamento após a desestabilização da visão de mundo medieval e o colapso, então, da igreja em si. Descartes, aqui um exemplo que nos traz o texto, René Descartes, que vai dizer penso, logo existo, encontrou o ponto arquimediano na indubitável autopercepção do eu na consciência. Ou seja, essa questão, ele chegou muito a falar da questão da dúvida, né? Como que seria. E aos eu seriam inatas também as ideias de Deus, da imortalidade e da alma. Então, ou seja, as ideias seriam inatas já dentro de nós, essa questão, eu ter consciência de Deus. É algo que já estava dentro de mim, da minha razão. E nós sabemos que nós vamos conhecendo a Deus, primeiramente de modo desse conhecimento que nossos pais, que nossos avós foram passando para nós, e depois nós vamos de fato então compreendendo por meio da razão o porquê que nós então vamos caminhando nessa mesma fé que nossos pais, que nossos avós eles professaram. Então aqui era uma razão muito teórica, né? Então nesse período aqui da modernidade. E portanto, a filosofia ela vai se desenvolvendo e chegando então até o momento que nós temos esse momento atual, essa teologia já moderna, né? Moderno e contemporâneo, do qual nós trazemos essa nova reflexão, a razão iluminada pela fé. Então, esses dois pilares agora que caminham junto, né? Dessa reflexão surgida lá de muito tempo atrás. Então, as disciplinas vão nos levando a tudo isso, a compreender de forma esse conceito, o objetivo da teologia, né, cristã, que parte então o objeto que é a fé. Então, a fé é o elemento constitutivo para que nós possamos entender e fazer também teologia, mas nunca esquecendo que a razão ela vai nos ajudar a não ter essa fé ingênua, uma fé, eu não sei por que eu creio, por que Deus existe, né? Porque a grande pergunta, se a gente vai morrer, por que a gente nasceu, né? Se é Deus que cria a cada um de nós. Então, há certas perguntas na nossa vida que são filosóficas, né? Se a gente nasce, a gente vem de Deus. Por que quando a gente morre, a gente volta para Deus? Por que a gente nasce?
Então são questões filosóficas que nós, seres humanos, em uma parte da nossa vida, nós também questionamos, né? Se é Deus que nos cria e um dia nós vamos voltar para Deus, então por que a gente nasceu? Então, daí nós vamos entendendo qual que é o propósito de Deus na nossa vida no decorrer mesmo de todas essas ações. Então aqui o importante é Deus comunica ao ser humano. Então Deus, né? A gente imagina Deus, nós aqui seres humanos, e a iniciativa sempre parte de Deus. Deus que chama e eu e você, nós, então damos o nosso sim. Então essa é a autocomunicação. Não é a iniciativa nunca parte do ser humano, mas sempre parte de Deus para cada um de nós. E aqui a gente podia fazer várias perguntas, né? Aqui. É possível fazer teologia apenas com a fé? Será que é possível a gente fazer teologia apenas com a fé? Segundo aquilo que nós sabemos, aquilo que a igreja ela vai nos ensinando? Quem que toma a iniciativa de tudo? Quem que vai lá nos levar a essa condição de reconhecer que eu sou ser humano, que eu sou limitado? Quem que faz tudo isso? O estudo da teologia parte da onde? Parte da onde? Daquilo que se revelou. E quem que se revelou na sua plenitude? A pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós saibamos ter essa compreensão a princípio, aqui fazendo essa introdução à teologia nessa segunda aula. Então, para o nosso terceiro encontro, terceira aula, nós vamos trabalhar então o texto, a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Você pode encontrar esse texto no site do Vaticano também, quando a gente pesquisa lá no Google, né? Esse texto está muito claro ali, que é a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Então, convido você que tem aí a sua internet, seu texto, pode abaixar aí no seu celular, que vai ser de grande valia para o nosso terceiro momento. E no quarto momento nós vamos ver então a questão da fé e da razão, como a gente já viu, né? Nesse momento aqui, que desde o princípio já vinha se discutindo sobre a fé e a razão. Antes dissociadas, que cada um, eles achavam que tinha autonomia, mas que aqui o Papa João Paulo II vai nos descrever que é necessário que as duas andem juntas. Uma auxilie a outra para melhor compreensão e para que façamos melhor a teologia, nesse compreender Deus, não na totalidade, porque se a gente compreender Deus em tudo aquilo que Ele é, nós vamos deixar Deus sem trabalho. Então, até mesmo os discípulos nos evangelhos não compreendiam por meio das parábolas, né? E Jesus várias vezes chamava a atenção deles, né? Vocês não compreenderam nada disso aí. Então, de fato, a gente não vamos compreender a totalidade do mistério, mas aquilo que é necessário para a nossa salvação, a gente vai compreender, que se chama isso de economia da salvação. Beleza? Ficamos por aqui. Tem essas perguntas aí no decorrer agora do finalzinho do vídeo, e que você pode então responder, e fica aí como uma tarefinha. Abraços!